Fala, meus amigos! Hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que não acontece aí na sua vida, aonde você trabalha. Nós vamos falar de liderança tóxica e como lidar com isso. Mas antes, não esquece aqui de seguir o nosso canal, beleza? Então, quando nós falamos de liderança tóxica, na verdade, antes da gente falar sobre ela, a gente tem que se fazer uma pergunta. Você ama aquilo que você trabalha? Aonde você trabalha? Mas percebe que amar aquilo que a gente trabalha não significa que 100% das tarefas que nós realizamos, nós amamos. Não é verdade? Por exemplo, eu conheço amigos, professores que não gostam de corrigir prova. Pensa bem, tem que ficar todo final de semana lá corrigindo a prova e aí depois tem que dar a nota, tem que lançar no sistema. E aí você pergunta, mas você não gosta de corrigir prova? Ah, mas eu amo dar aula. A gente sabe que no ambiente onde a gente trabalha, aquilo que a gente ama vai ter coisas que a gente vai fazer que a gente não gosta, lidar com o resultado dessas coisas que a gente não gosta, aquilo que a gente gosta de fazer dentro do serviço. Então, quando que a gente pode perceber, então, que realmente o serviço, aonde a gente está sendo tóxico para a gente? É quando tudo aquilo que eu faço não é bom, tudo aquilo que eu faço é ruim e não compensa os resultados daquilo que eu amo. Nós vamos falar de relações. Às vezes a gente fala assim, eu amo a minha esposa, eu amo minha namorada, meu namorado, mas aí você vê que é uma pessoa que não te dá atenção, casos de agressão, a pessoa não contribui nada em casa. Então será que esse amor, por mais que você sinta, será que está fazendo bem para você? Da mesma forma onde a gente trabalha. Por mais que a gente ame nosso serviço, será que ele está fazendo bem para nós? Então aí a gente vai compensar as coisas que a gente não gosta de fazer dentro do serviço com aquilo que a gente gosta de fazer. E aí quando a gente fala de liderança, aquelas pessoas que estão acima de nós, como que a gente pode perceber características de uma liderança tóxica? A primeira coisa é falta de empatia. Perceba que empatia não significa simpatia. A gente não precisa ser simpático com as pessoas, principalmente se a gente não gostar delas. A gente tem que ter um mínimo de respeito. Eu sempre falava quando eu trabalhava em indústria que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas o mínimo de respeito é sempre necessário para a gente desenvolver aí boas relações. Então a primeira característica dessa liderança tóxica é uma falta de empatia. Não tem liga, você vai falar com a pessoa tá no computador assim, vai falando. Já aconteceu o caso comigo da pessoa lá, um líder, tá lá conversando, eu falar, você pode prestar atenção em mim para eu falar minha demanda? Porque não tá tendo um olhar genuíno para o seu colaborador. Então a primeira coisa é falta de empatia. Uma segunda característica, é favoritismo. Às vezes tenta fazer aquelas coisas lá, sabe, escondido pro outro colaborador não saber. Mas você sabe, gente? Informação em indústria, informação onde a gente trabalha é o que mais corre. Então você percebe favoritismos, mesmo você seguindo as regras, outros são melhores beneficiados do que você, do que seu amigo. Isso pode ser uma outra característica de uma liderança tóxica. A outra é falta de transparência. Então é quando cria aquelas regras, um exemplo, regras de bonificação, regras de feriado, aí chega lá 48 do segundo tempo, agora mudou, agora não é mais assim. Ou então, fulano ganhou, mas você vai ganhar depois. Se não tem transparência, isso pode gerar uma certa insegurança para colaboradores. Então o importante, a gente identificando isso também nós, essas características é importante a gente identificar em nós. É ver se eu estou sendo transparente o suficiente para o meu colaborador, para os meus subordinados, para que não tenha esse sentimento. Lógico, a gente sabe como líder, tem muitas coisas que a gente não vai levar para os nossos colaboradores, para aquelas pessoas que estão abaixo da gente. Mas é importante manter a transparência no sentido de que passar a mensagem para aquilo, reter aquilo que não precisa para manter uma boa relação dentro do trabalho. Uma outra característica é a comunicação negativa. Literalmente não dá atenção para você.
né? Tem a mensagem, tem a comunicação, a ferramenta, e não tem a recepção. O receptor, ele fica, às vezes, igual eu falei para vocês aí, no computador, não faz nada, ou mesmo dando negativo de tudo aquilo que você faz, sem nem ao menos prestar atenção naquilo que você faz. Uma outra característica, falta de reconhecimento. Felipe, eu sei, eu amo o trabalho, eu tô aqui, tô me batalhando, mas, gente, a gente também precisa de um reconhecimento, que às vezes nem é reconhecimento financeiro, tá? Muitas vezes quando a gente fala de reconhecimento, não, vou te dar um bônus, vou te dar uma viagem, beleza, isso é ótimo, eu queria ter isso toda semana, mas aquele reconhecimento do tipo, cara, você fez um bom trabalho, cara, você foi muito, obrigado. Isso precisa? Não, mas ajuda, gente, ajuda nas relações, né? Você reconhecer o seu colaborador como um cara que tá lhe auxiliando, colaborar, ele tá te auxiliando para que você consiga desenvolver esses objetivos e metas. Uma outra característica, comportamento controlador, quer passar tudo por ele, sabe? Às vezes não gosta de delegar porque não consegue gerenciar isso. Então tudo tem que passar por ele. Às vezes uma cotação de R$10, eu vou ter que passar por ele. Então isso também não é legal. A gente tem que dar independência para aquelas pessoas que estão abaixo da gente, justamente para elas se desenvolverem. Se a gente não delega funções, se a gente não mostra para eles como a gente pode fazer determinada coisa, vai ficar muito centralizado aquele tipo de colaborador, diretor, gerente, que quando sai parece que dá um caos. O setor não funciona porque é tão controlador que todas as coisas travam nele. E uma outra característica, desvalorização dos colaboradores. Isso nem se fala, né? Infelizmente, tem alguns chefes que, para demonstrar controle, traz medo, opressão, parece que te coloca lá para baixo. Você tem uma carreira, você é formado, mas ele te rebaixa de tal forma que você fala, nossa, será que realmente eu acho que eu sou muito ruim mesmo? Eu sou muito ruim mesmo. E aí, esse sentimento já vai gerando um sentimento de incapacidade, eu não consigo mais fazer as coisas, eu não vou levar nada para ele porque eu sei que ele não vai aprovar. Então, é importante a gente identificar essas características para que a gente também se estruture enquanto colaborador e enquanto pessoa. Porque isso vai refletir, consequentemente, dentro de nós. Quando a gente fala desse reflexo, a gente não tem uma chavinha, né, de liga e desliga. Então, agora eu não estou mais trabalhando, agora eu estou dentro de casa. A gente começa a perceber essas pequenas reflexos em nós dentro de casa, na roda de amigos. Então, na hora que a sua esposa ou seu marido, nossa, mas você tá tão grosseiro, o que é isso? Nossa, você tá tão acuado, parece que tudo que eu falo pra você já tem uma resposta. Calma, só tô te dando bom dia. É importante a gente se identificar. Tá, Felipe, eu sei, eu trabalho num lugar que tem tudo isso. E aí, o que eu faço? Como que eu lido? A gente tem que entender que essas pessoas, elas nem sempre estão abertas para receber feedback. Sabe disso? Elas nem escutam, na verdade. Então, lembra que a primeira característica lá é a empatia? Então você tem que ser o mais empático possível e o mais objetivo possível. Quando você vai transferir uma demanda, quando você vai solicitar alguma coisa, você tem que ser o mais objetivo possível. Mas eu mandei e-mail. Tá, você ligou? Ô chefe, eu tô precisando que você aprove aquela cotação. Você consegue ver meu e-mail agora? Porque e-mail não resolve nada, gente. Ou você manda lá o SMS, o WhatsApp ajuda a comunicação, e aí você fala, nossa, mas ele nem viu minha mensagem. Não, às vezes ele realmente está ocupado com outras atribuições, né? Então a gente tem que ser o mais objetivo possível, principalmente baseado em fatos. Então, o orçamento é esse, o valor é esse, o valor passado é esse, você tem que fazer isso. O que mais eu posso fazer? A gente sabe que para a gente desenvolver uma equipe de excelência,
a gente não consegue desenvolver no ambiente tóxico. Então, quando isso acontecer, se a gente identifica uma liderança tóxica, reúna. É importante, então, promover a união do grupo que faz parte daquela liderança. Porque aí, de alguma forma, você vai estar trocando informações até de como lidar com essa liderança. Isso é extremamente importante, gente, a união das pessoas, a união dos colaboradores do setor. A gente sabe que trabalhar num ambiente pesado, carregado, que todo mundo quer puxar o pé de um, de outro, né, a gente não se sente bem. Então, quanto mais a gente conseguir desenvolver a união do grupo, tá, a gente não precisa ser falso, a gente sabe disso. Mas, fulano, você tem essa função, então, tô esperando você pra gente conseguir fazer tal coisa. É a conversa, é a troca de informações. Felipe, eu fiz tudo isso, eu identifiquei essa liderança, eu tô mal, eu tô dentro de mim, eu não sinto mais vontade de trabalhar. Chega aquela domingo à noite, é a maior crise que eu tenho, porque eu sei que eu vou ter que trabalhar na segunda-feira de manhã. A gente tem que pensar em mudar de emprego. Essa que é a verdade. Felipe, mas eu não consigo agora. Cara, tudo bem, então estrutura um planejamento para a sua vida. Porque pensa bem, gente, vida a gente só tem uma, que é essa aqui. O melhor momento para a gente conseguir renovar as nossas forças, renovar a nossa vida, é aqui, é o agora. Então, se você não consegue mudar agora do seu emprego, cara, tudo bem. Mas é importante, então, planejar, fazer um planejamento financeiro, um planejamento da família, porque isso vai impactar você, né? Felipe, não quero mudar de emprego, tá? Então você pode buscar outros recursos também dentro da própria empresa. Se tiver algum canal de reclame aqui, ou mesmo um apoio, é importante, porque é importante a gente se libertar disso para a gente saber gerenciar. A gente sabe que a vida, nós temos aí muitas provas para a gente passar. E a forma como a gente lida com essas provas, com esses desafios, é o que vai determinar a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Então, assim, estruture um planejamento, estimule o RH da sua empresa a também desenvolver os líderes, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais a liderança e a gente também se desenvolver como líder. Tá certo, pessoal? Não se esqueça de seguir o nosso canal aí e até a próxima. Tchau!